Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês Zacarias capítulos 13 e 14, concluindo assim a leitura desse chamado profeta menor. Zacarias viveu no final do período do exílio do povo judeu na Babilônia e ele compartilhou visões proféticas para encorajar o seu povo a retornar a Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor, restabelecendo-se ali em paz e prometendo bênçãos de prosperidade, de um futuro melhor para o seu povo. Essas palavras serviam não apenas para a sua própria geração, mas também para nós hoje, que vivemos na época da igreja. Nós vamos ver como ele vai declarar o reino do Senhor sobre toda a terra, desde detalhes mínimos e peculiares sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, como também sobre os dias da igreja, e até no capítulo 14 um panorama apocalíptico de como no final dos tempos o Senhor Deus vai julgar todos os seus inimigos, todos aqueles que se levantam contra o propósito de Deus para trazer a sua própria agenda, eles serão julgados, todo orgulho, toda idolatria serão abatidos, mas Deus promete ao seu povo bênçãos de paz e um futuro na presença de Deus. Então vamos meditar hoje com a leitura de Zacarias 13 e 14, e ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua família. Sim, vamos orar então pedindo a Deus para abençoar esse tempo que nós temos aqui juntos e que nós possamos ter entendimento daquilo que Ele quer falar conosco hoje. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui unidos em fé, unidos, Pai, em oração, crendo que o Senhor é o nosso Deus, Pai, e o Senhor fala conosco e nós queremos ouvir a Tua voz. Então, traga revelação específica, fale com cada um de nós, Pai, de forma individual e traga, Pai, resposta, traga direção, traga, Pai, tudo aquilo que é necessário para o dia de hoje, sim, para a nossa família e para cada família aqui representada. Nós Te amamos e entregamos todo esse momento devocional a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, acompanhe conosco, Zacarias 13, naquele dia, falando como muitos profetas profetizaram sobre o dia do Senhor que vem. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito de impureza. E se alguém ainda profetizar, o seu pai e a sua mãe lhe dirão: você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Naquele dia, todo profeta se envergonhará da sua visão profética, não vestirá mais um manto de pele para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um agricultor, um homem que adquiriu ainda na minha juventude. Um homem me adquiriu ainda na minha juventude. Se alguém lhe perguntar que feridas são essas no seu corpo, ele responderá: fui ferido na casa dos meus inimigos. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas serão dispersas, e voltarei a minha mão contra os pequeninos. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá nela, declara o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo, e eu a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhes responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Amém. Nesse capítulo 13 nós vemos como o próprio Jesus afirmou que foi uma profecia em relação à sua própria vida. Jesus disse que o pastor seria ferido e as suas ovelhas seriam dispersas, referindo-se à crucificação, à morte de Jesus, ocasião em que os discípulos foram cada um para um lado, e mesmo depois, durante a diáspora, quando a igreja começou a ser perseguida e ferida, e as pessoas tiveram que se mudar para cidades e países ao redor, e assim a mensagem do Evangelho foi se expandindo. E no capítulo 14 diz assim: vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos.
Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as suas casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém, a leste, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Acredita-se que aqui o profeta Zacarias está fazendo menção do que acontecerá ultimamente no final dos tempos, quando nações cercarem Israel para lutar contra Israel, o próprio Senhor virá ao ser clamado, reconhecido como Deus de Israel e guerreará pelo seu povo. E ao falar que ele vai colocar o seu pé sobre o monte das oliveiras e dividir o norte para um lado e o sul para o outro, isso fala do julgamento do final dos tempos, como Jesus disse que as ovelhas serão trazidas para um lado, chamadas de benditos do meu Pai, serão afastados, aqueles que viveram contra o Senhor serão afastados para passar a eternidade longe do Senhor. Então que a nossa escolha hoje, a cada dia, seja estarmos ligados em Deus, atentos às direções do Espírito, nesse time que é o time do Senhor, o time mais do que vencedor. Amém. Verso 6. Naquele dia não haverá luz solar, nem frio, nem geada. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque, mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas a leste para o Mar Morto e a metade para o oeste para o Mediterrâneo. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Toda a terra, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Jerusalém, porém, será restabelecida e permanecerá no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da porta primeira, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananeel até os lagares do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Aqui falando do lugar da habitação do povo de Deus. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas e a sua língua apodrecerá na sua boca. Naquele dia haverá grande confusão causada pelo Senhor entre as nações. Cada um lutará com o seu próximo e com as suas próprias mãos. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais que estiverem naqueles acampamentos. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. A festa das cabanas, ou também chamada Sukkot, é uma festa que aponta, assim como a Páscoa apontou para a morte e ressurreição de Jesus, a festa dos Pentecostes apontou para o derramar do Espírito Santo, a festa das cabanas aponta para esse período final dos tempos, quando todo o povo de Deus irá tabernacular e viver com ele em segurança e paz eternamente. E aqui diz que se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, tampouco virá chuva sobre ele.
Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará escrito nas sinetas pendurados nos cavalos, separado para o Senhor. As panelas do templo do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será consagrada para o Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. A partir daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Amém. Que lindo. E assim o profeta Zacarias conclui os seus escritos ao dizer que nunca mais haverá comércio no templo do Senhor, ou seja, nunca mais se usará o nome do Senhor em vão. Um lugar chamado templo, casa de Deus, nunca mais será usado para comércio ou para outras agendas, mas o Senhor será rei sobre toda a terra. Os inimigos do Senhor serão julgados e o povo de Deus viverá em paz e segurança na presença de Deus para todo sempre. Assim, diante de todas as adversidades e dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo, aqui nesse período terreno em que vivemos, diante de tantas coisas que nós humanos não compreendemos ou enfrentamos diferente da nossa própria vontade, nós percebemos, sim de Zacarias, como de todos os profetas, que a melhor escolha que nós podemos fazer hoje, individualmente, como família, é ouvir e obedecer as palavras do Senhor, é pacientemente confiar no Senhor, porque o dia do Senhor vem e o Senhor será rei sobre toda a terra. Não há escolha melhor para nós, a não ser escolher colocar a nossa confiança em Deus, porque Deus é fiel. Amém. E que nós possamos descansar na justiça, Sim. porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele cumpre as promessas. Então, que nosso descanso esteja em Deus, que nós possamos nos render e saber que Ele tem uma história abençoada para nós. Ele diz, né, em Jeremias 29, que nós já lemos aqui, era um profeta também, que ele disse, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de os prosperar e não de causar dano. E esse é o plano que Deus tem para nós. E quando Jeremias profetizou nessa situação, eles estavam passando um momento muito difícil. Eles estavam, né, no cativeiro, eles estavam precisando de esperança. E essa é a esperança que Deus tem, e Ele mostra através de vários profetas como que Ele vai julgar. Ele virá e mesmo que parece que está tudo ruim, Ele vai vir e vai julgar e vai dar vitória ao seu povo. Sim, nós não somos daqueles que retrocedem e olham para trás, mas que temos esperança e avançamos para sermos salvos e viver o melhor que Deus tem preparado para nós. Esse é o chamado de cada um dos profetas, e no domingo nós vamos ler o último dos profetas menores, que é Malaquias, e te convidamos a acompanhar conosco. São apenas 4 pequenos capítulos. Hoje nós concluímos então Zacarias, e nesse domingo nós iniciaremos a leitura do profeta Malaquias. Mas antes vamos orar. Coloque diante do Senhor o seu coração agora, suas causas, seja o que for que estiver te preocupando, sejam quais forem essas circunstâncias que você não compreende ou que estão tão diferentes do que você gostaria, mas vamos nos lembrar de que a melhor opção que temos hoje e a cada dia é colocar a nossa confiança em Deus. Amém. Apresente ao Senhor os seus motivos de oração, suas ações de graças, e eu e a Rafa queremos orar com você e pela sua família. Muito obrigado, meu Pai, pela lembrança de que o Senhor reina, de que o Senhor é justo. O Senhor que criou e sustenta todas as coisas é aquele que tem planos de nos prosperar, de nos dar esperança e um futuro. Obrigado, Pai, por mesmo em meio às dificuldades e as nossas incompreensões, pela verdade do seu cuidado, da sua fidelidade e das boas promessas que o Senhor tem para nós. Nós escolhemos colocar a nossa confiança no Senhor, te entregamos cada motivo de oração, cada ansiedade, preocupação, cada assunto que agora são lembrados diante do Senhor nesse momento de oração. Eu e Rafa pedimos que o Senhor contemple e venha respondendo de acordo com a necessidade de cada pessoa que ora conosco. Envia o teu poder, realiza os teus milagres, enquanto esperamos no Senhor, Pai, na nossa incompreensão, na nossa fraqueza. Nos dê graça, nos dê paciência para esperarmos no Senhor. Amém, Nós sabemos Pai, que o assim seja, Senhor em nome de virá Jesus. e o Senhor cumprirá para conosco o seu bom propósito. Oramos pelas curas
necessárias, oramos pelas provisões necessárias, Sim, Pai, em nome de entregamos ao Jesus, Senhor Pai. cada lar, cada casamento, os filhos, aqueles que apresentam seus netos e todas as nossas causas, cada detalhe da nossa existência entregamos sob os teus cuidados, pedindo que venha o dia do Senhor, assim como virá sobre toda a terra, assim como a tua vontade é feita no céu, seja feita também em nossas vidas e em nossas famílias. Abençoamos essa pessoa que ora conosco, declaramos a tua paz e a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Olhamos para o Senhor, porque os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, Amém, e o seu Senhor rosto Jesus. jamais mostrará decepção. Assim oramos, Pai, com fé e com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe Graças muito a o seu Deus. dia e nós voltamos no domingo para começarmos Abacuque. Malaquias, Malaquias. que é o último. Malaquias. Malaquias. Deus abençoe muito a sua família, nós amamos vocês.